Agora nós vamos falar da regra de 3. Simples, primeiramente. Mas vamos analisar primeiramente quando é que duas grandezas são ditas diretamente proporcionais. Ou quando é que duas grandezas são ditas inversamente proporcionais. Quando é que duas grandezas são ditas diretamente proporcionais? Quando uma grandeza aumentar em uma determinada proporção, a outra grandeza também tende a aumentar na mesma proporção. Isso nós fazemos diariamente. Quando você vai à feira, ao supermercado, nós temos a grandeza. Lembra que grandeza é tudo aquilo que nós podemos medir, contar. Então, o valor a ser pago. E a outra grandeza, peso em quilogramas. Então, se eu comprar 1 quilo de um determinado produto, pagou-se o valor de R$15. Se eu comprar 2 quilos, eu vou pagar quanto? Quanto será o valor a ser pago? O valor a ser pago vai ser 30. Se a grandeza peso dobrou, então o valor que eu vou pagar também vai dobrar. E aí nós temos grandezas ditas diretamente proporcionais. Certo? Sabemos. Setas. Então eu vou explicar o sentido, porque eu uso numa regra de 3 simples, em regra de 3 composta, setas. Então, já concluímos que a grandeza valor a ser pago e a grandeza peso, elas são grandezas diretamente proporcionais. E aí vamos usar duas setas no mesmo sentido. Ou duas setas no sentido para baixo, ou duas setas no sentido para cima. Seguindo essa razão aqui, eu tenho 15 para 30. Assim como 1 está para 2. E aí nós temos, isso aqui é uma proporção. Eu posso simplificar isso aqui, né? Posso fazer, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, poderia dividir por 15. Quando eu dividisse por 15, 15 dividido por 15 daria 1. E 30 dividido por 15 daria quanto? Daria 2. Ou então, né? Eu poderia multiplicar aqui o 1 por 15. 1 aumentou 15 vezes. O 2 também aumentaria 15 vezes. Então, nós temos uma proporção que é uma igualdade entre duas razões. Como é que esse problema vira uma regra de 3? Quando eu não conheço esse valor aqui, poderia chamar de x. Certo? Aí eu tenho uma regra de 3 simples, porque tenho apenas duas grandezas. Já concluímos que a grandeza peso com a grandeza valor a ser pago são grandezas diretamente proporcionais. Duas setas no mesmo sentido. Duas setas no sentido para baixo. E aí eu construo a razão 15 está para x, nesse caso x, igual 1 está para 2. E aí, como isso aqui é uma proporção, eu posso aplicar o teorema fundamental da proporção. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 1 vezes x daria x, e 15 vezes 2 daria quanto? Daria 30. Então, um simples problema do nosso dia a dia, ele virou uma regra de 3 simples. Claro que às vezes não dá para a gente calcular
Nós sabemos que essa grandeza aumentou na proporção 2, então isso aqui também vai aumentar na proporção 2. Suponha agora eu paguei R$15 por 3,5 kg. 3 quilos, né? Vamos trabalhar com inteiro. R$15 eu paguei por 3 quilos. Por 7 quilos eu iria pagar quanto? Certo? Observa que essa grandeza 7 em relação a 3 aumentou numa determinada proporção. Será que esse X ele vai aumentar na mesma proporção ou ele vai diminuir na proporção inversa? Claro, se 3 quilos eu pago R$15, 7 quilos eu vou pagar mais ou menos que R$15, eu vou pagar mais. Então nós temos grandezas que são ditas diretamente proporcionais. Aumentou numa determinada proporção, então esse X tende a aumentar também na mesma proporção. Duas setas no mesmo sentido, duas setas para baixo ou duas setas para cima. Desta forma eu vou calcular o valor de X. Vamos analisar outras duas grandezas. Velocidade média e a grandeza tempo em horas. Vimos que essas duas grandezas elas são inversamente proporcionais. Porque se a velocidade dobrar, o que acontece com o tempo? Ele cai pela metade. Uma grandeza aumenta numa proporção 2, enquanto que a outra vai diminuir na proporção inversa. Uma velocidade de 100 km por hora, para fazer uma certa distância, gastou-se um tempo de 10 horas. Se a velocidade dobrar 200 km por hora, o que acontece com o tempo? Ele cai pela metade, 5 horas. Observe que uma grandeza aumenta numa determinada proporção, dobrou, enquanto que a outra grandeza diminui na proporção inversa. Então agora vamos usar seta no sentido contrário, uma seta para baixo e outra seta para cima. Você escolhe qual vai ficar para baixo, qual vai ficar para cima, só tem que ficar em sentido diferente. Aí a gente constrói a razão. 100 está para 200, assim como, seguindo o sentido da seta, 5 está para 10. Quando eu simplificar aqui por 100, vai dar meio. Igual, quando eu simplificar aqui por 5, também vai dar meio. E aí nós temos uma proporção, que é uma igualdade entre duas razões. Por isso que em grandezas inversamente, as setas deverão ficar no sentido contrário. Uma para baixo e a outra para cima. Se uma ficar para cima, a outra fica para baixo. Beleza? Isso é para explicar da onde vem essas setas que nós vamos usar, tanto em regra de 3 simples, quanto em regra de 3 composta. Vamos resolver o primeiro exemplo de regra de 3 simples. Façamos a leitura. Para transportar cimento até a construção de um edifício, foram necessários 15 caminhões de 4 metros cúbicos cada um. Quantos caminhões de 6 metros cúbicos seriam necessários para fazer o mesmo serviço? Quais são as grandezas que nós identificamos nesse texto? Número de caminhões. E a outra grandeza é capacidade em metros cúbicos. O texto diz 15 caminhões
transportaram uma determinada quantidade de cimentos. Cada caminhão carregou 4 metros cúbicos. E aí a pergunta: quantos caminhões, não sei, eu vou denominar pela letra X, para quantos caminhões de 6 metros cúbicos seriam necessários para fazer o mesmo serviço? Então, vamos analisar se essas grandezas são ditas diretamente proporcionais ou se as grandezas são ditas inversamente proporcionais. Esse número 6 em relação a 4, a gente diz que aumentou numa determinada proporção. Aumentou numa determinada proporção. A gente vai usar esse sinal de mais. Então, quando eu usar esse sinal de mais, com esse círculo, significa que esse número em relação a este está aumentando numa determinada proporção. Será que esse x ele vai aumentar na mesma proporção? Se aumentar na mesma proporção, grandezas diretamente proporcionais. Nós queremos transportar uma determinada carga de cimento usando caminhões com capacidade para 4 metros cúbicos. Foram necessários 15 caminhões. Agora nós temos caminhões que estão transportando uma quantidade de carga maior, 6. Se eu estou transportando em relação ao serviço anterior mais carga, então vai ser necessário mais ou menos que 15 caminhões? Menos. Se eu estou transportando uma carga maior que a anterior, então vou precisar diminuir a quantidade de caminhões. Uma grandeza aumentou numa proporção e a outra diminui na proporção inversa. Grandezas inversamente proporcionais. Eu devo colocar setas em sentidos contrários. Eu vou colocar essa seta para baixo e vou colocar essa seta para cima. Agora eu construo a razão seguindo o sentido da seta. 15 está para x, assim como 6 está para 4. Por ser uma proporção, eu aplico o teorema fundamental. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 6 vezes x, 6x. E 15 vezes 4. 15 vezes 4 daria 60. Esse 6 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Já que eu quero encontrar um número que multiplicado por 6 vai dar 60. Nesse caso, 10. Então, 10 caminhões.